Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês em mais uma aula aqui na Academia Universalista. E hoje, na nossa terceira aula do segundo nível do caminho Consciência, tá? Então, nível Consciência 2. E hoje, galera, vamos falar sobre dualidade, tá? Vimos a questão do cérebro, do corpo humano, tá? Mas antes de entrarmos na nossa viagem interna, um conceito que eu queria trazer para vocês era a questão dual, para a gente começar a lidar com as nossas emoções, com a nossa consciência, com as nossas experiências, a gente começar a lidar com esse conceito principalmente de bem e mal, de certo e de errado, que é o que vai definir as nossas escolhas, tá? Então, vocês estão vendo aí algum diagrama ilustrando aí a emoção e razão, né? Como tudo no universo é dual, divisão celular, aí de uma vai para duas células, aí os dois lobos aí de uma galáxia, dois hemisférios, o masculino, o feminino, o yin yang aí representando esse equilíbrio, o bem e o mal, né? Que representa a estrutura fundamental aí do tudo. E aí embaixo alguns exemplos, como luz, escuridão, certo, errado, sim, não, alto, baixo, feio, bonito, mais, menos, dentro, fora, céu, inferno, antes, depois. Então, o nosso universo ele é dual. Isso é bem intuitivo, né, e fácil de compreensão. E agora, já que a gente falou de cérebro na primeira aula, a gente viu que nosso cérebro também é dual, né, onde um dos hemisférios tem mais uma característica do racional, né, e outro hemisfério mais do intuitivo. E temos o sistema límbico ali, a parte interna, a parte externa. E temos, além da emoção e razão, né, dentro desse corpo também que é dual, simétrico, nesse meridiano, onde a gente até falou sobre as zonas, né, de energia, de troca de energia, com diferentes frequências de energia, né, mais sutis, né, que são colocadas por diversos estudos mais místicos, esotéricos, e que a gente pode sentir isso em nossas vidas. Antes disso, deixa eu até colocar um exemplo que eu não coloquei na aula anterior, tá? Uma vez, uma experiência pessoal, tá? Porque nesse campo mais místico, mais esotérico, a gente não pode falar pela ciência convencional. Aí vai depender das experiências das pessoas. Então vou falar uma que eu tive que eu achei bem interessante. Eu uma vez, não me recordo o motivo, eu fui trabalhar, mas com uma sensação diferente de tontura. Uma tontura é o seguinte, quando você gira muito, eu não sei qual é a tontura de um embriaguez, porque eu não bebo álcool, então nunca fiquei bêbado, tá? E, enfim, mas quando você tá bêbado de sono, sabe aquela coisa que você vai levantar, oi, e vai cair? Pronto. Eu não estava com essa tontura. Eu estava andando, dirigindo, normal. Mas a mente, sabe quando você fala assim, pô, estou com a mente cansada? Meu cérebro, minha mente, parecia que ela estava assim, ó, balançando. Pronto. É como se eu tivesse ficado em um navio muito tempo, chego em terra firme e fico com aquela sensação. Mas não é o corpo, não é o estômago, é só a mente. Isso acontecia mais quando eu me concentrava. Se eu fechasse os olhos e ficasse parado assim, ó, é com o sentimento, é como se minha mente estivesse balançando e o corpo não. Isso ficou me incomodando, incomodando, incomodando. E aí no final da tarde, quando eu dirigi, voltei para casa sentindo aquilo, né? E aí quando eu entrei na cozinha, que eu sentei na cadeira, que eu fechei o olho assim, descansando, aquilo estava bem forte, né? E aí minha esposa olhou para mim assim e perguntou: "Você tá sentindo bem?" Eu falei: "Não, tô, mas eu só tô com uma tontura estranha." Só falei isso. Nesse momento, uma consciência, certo? Não sei exatamente. Uma consciência, não vou entrar no mérito da questão não, até sei algumas coisas, mas não vou falar nada. Uma consciência chegou através de minha esposa e só falou o seguinte, ó: "Fique sentado, né? E relaxe." Que eu relaxei, ela começou a passar as mãos, fazia umas coisinhas assim, parecendo que estava, né, esmagando umas folhinhas, e começou a passar a mão sem tocar o meu corpo. E eu aqui relaxado. E sentindo aquela. De repente parou. Parou. Aquele on parou. Eu falei: "Caramba, cadê a tontura?" E o que essa consciência me falou naquele momento foi o seguinte: o que equilibra o corpo é a mente. Equilibre a sua mente, né? Reveja a sua forma de pensar, reveja seus pensamentos, ou seja, equilibre sua mente. Porque o que você teve foi um desalinhamento energético,
né? Isso vai te ajudar, mas você precisa alinhar sua mente. Pronto. Caramba, eu fiquei impressionado porque eu fiquei 0 km, fiquei zero bala. E eu comecei a pensar nesse meridiano, né? Como mostra o centro, né, dessa dualidade. Ou seja, um desalinhamento você está caindo para fora do equilíbrio. E aí, talvez sutilmente eu estava sentindo esse campo aí oscilar e minha consciência percebendo. E aí você começa a relaxar, toma um banho, começa a meditar sobre a vida da sua forma e as coisas vão tomando prumo. E você fisicamente sente isso. Então, eu estou colocando aqui uma particularidade, coisa que eu acho que eu não fiz no curso até então, né? Mas que expressa, né, esse tipo de percepção. E isso gerou para mim uma relevância sobre esses estudos, porque quando você sente na sua própria pele, você começa a ver, caramba, realmente tem coisas mais sutis, né? E esses lobos aí é a questão da emoção e da razão, né, da dualidade. Antes de falar dos lobos, eu vou falar sobre sentimento e discernimento, que é outra coisa que eu vejo também como dual. Ou pela primeira vez no curso, ou quem estava aqui, eu nem sabia que estava aqui, o quarto eu fechei, justamente para elas não aparecerem. Essa aqui é a Branquinha, manda um alô aí pros alunos. Tchau! Vai lá, Branquinha. Tem duas gatinhas que eu resgatei que chegaram aqui quase morrendo, tadinhas, aqui em casa. Aí, então, bem, graças a Deus, tá? Então, voltando. Ah, a informação eu vejo também como sentido dual para ela chegar até a nossa consciência, que é através, primeiro, do sentimento. O sentimento, não estou falando de emoções, estou falando de sentir, de perceber, tá? E isso está incluindo as suas emoções. Sabe aquela, tem coisa que você sente antes de pensar sobre isso. Cara, eu tô sentindo uma coisa, deixa eu pensar, por que eu tô sentindo isso? E aí entra a segunda camada, que é o discernimento. Então, sentimento e discernimento. Ó, dois caminhos, em mão dupla aí, ambos, de troca de informações entre a sua consciência e a realidade, tá? Também, ó, dois, dual. E esses lobos representam a questão do yin yang, ou seja, o bem e o mal, eles coexistem dentro de você, né? Dizendo o mestre. Aí o discípulo perguntou: poxa, mestre, se existem esses dois lobos aí do bem e do mal dentro da gente, né? Duelando, como é que a gente sabe quem vai ganhar esse duelo? O mestre respondeu: é aquele que você alimentar mais. Então você está alimentando mais o equilíbrio, o bem dentro de você, ou a destruição, o mal? Ou seja, a construção e destruição, ó, dual também. Então, dependendo de quem a sua consciência manda, né? E agora, para falar de dualidade, não tem forma melhor do que com referenciais. E aí eu vou colocar um aqui bem, vou tentar ser mais objetivo para essa aula não passar de 3 horas, tá? Perguntinha fácil. Os extraterrestres, eles são bons? Responde aí. Só por essas fotos você já tá vendo que a resposta, né? Não. Tem um ETzão, telefone em minha casa, de boa da galáxia. Eu veio aqui só porque se perdeu da galera, vai dar uma. Né, quer conhecer? Né, tomou até uns goró, ficou bem de azul. O ET. E tem um predador que vem aqui, o quê? Porque é um caçador, quer matar ser humano. Como um cara de imbecil aí vai pra mata caçar por esporte, que isso pra mim não é esporte, né, absurdo, tá? E, enfim, vem matar o ser humano e o outro vem conversar, bater um papo. Então a dualidade expressada aí. Então vou contar aqui uma historinha rápida para vocês. Existe um filme chamado Fogo no Céu. Tem uma palavra-chave Hollywood aí, que Hollywood é medo. Porque o medo vende, tá? Esse Fogo no Céu, que são essas duas imagens aí de baixo mais para a direita, fala de um caso de abdução, um caso famoso mundialmente do Travis Walton, tá? Se é que a pronúncia é assim, que é esse senhor aí, onde ele relata algo que eu vou aqui colocar bem rapidamente para vocês. Eram 6 lenhadores, tá? Que estavam com um contrato lá, que resultado, que tinham que tirar as árvores de uma área e para dar tempo eles estavam trabalhando numa jornada maior. Então, ainda no escuro, eles pegavam uma picape e iam lá para, né, trabalhar como lenhadores nessa floresta. E aí, em um certo momento, eles voltando, eles viram uma luz muito forte entre umas árvores. E aí, o que é que os caras pensaram? A gente pode ir para casa, deixar essa zorra pra lá, ou a gente pode se aproximar para ver qual é de mesmo. O que é que eles escolheram? Dual aí, ó. Vai ou não vai? Vai. Se aproximaram da luz. Quando eles viram, era um objeto com essa descrição aí, ó, luminoso, mas tinha umas linhas verticais,
com muita luz em volta, pairando a uns 6 metros do chão, né? E aí eles, caramba, aí, dentre eles, o Travis, menino corajoso, pensou, posso ficar dentro do carro, vendo com a galera de boa aqui, qualquer coisa, né? O motorista acelera e se manda, ou eu posso descer e querer me aproximar para ver o que é que tem lá? O que é que Travis fez? Vou ou não vou? Foi. Travis desceu do carro, né? Foi olhando, quando ele se aproximou, chegou a uma certa distância, parece que de 2 metros do objeto, ele disse que só viu aquele clarão, e os amigos viram uma descarga elétrica, ou se assemelhando a uma descarga elétrica, uma luz atingiu ele voou, caiu de costas no chão. E aí, qual foi a reação dos amigos? Vamos descer para ajudar? Ó, dualidade. Ou vamos se mandar com medo? Resposta: vamos se mandar com medo, ó. Arrastaram o carro, deixaram o Travis lá caído. Chegou em certo ponto, um deles falou assim: caramba, o motorista, caramba, freou o carro. Cara, a gente tá sendo covarde, a gente tá morrendo de medo. A gente não vai deixar o Travis lá sozinho, vamos buscar ele. Quando eles voltaram, não tinha nem Travis, nem luz, nem objeto, não tinha mais nada. Resultado, os caras entraram em paranoia. E aí voltaram e foram para a cidade. Primeira coisa, foram lá na delegacia e todo mundo lá desesperado. Cara, aconteceu isso que eu narrei para vocês. Qual foi a reação do xerife lá? Dual. Acreditou nos caras, porque os caras estão falando a verdade, realmente, os ETs e tal, pode estar aí. Ou estão drogados, ou são assassinos, ou é treta. O que é que o xerife pensou? É treta. Então, prende todo mundo aí. E aí vamos fazer o seguinte. Chama aí um detector de mentiras, aquele polígrafo, né, aquele equipamento, com um especialista. E mais uma galera aí, vamos interrogar um de cada vez. Aí começou a interrogar um de cada vez e todos narrando exatamente a mesma coisa. Fizeram o teste de detector de mentiras. Todo mundo aprovado. Aí o especialista falou, olha, é por mais surreal e fantástico, o que o instrumento está me mostrando é que eles estão falando a verdade. Aí ficou aquela complicação. Aí o filme mostra o terror. O cara dentro da nave acorda com plástico, parecendo uma membrana na cara, ele rasga os bichos feios pra caramba, com o cara que quer matar você. E arrasta ele pela perna, enfia coisa no olho, enfia coisa na boca, aquela coisa toda. Terror, terror. É um terror do macabro. Não recomendo vocês assistirem esse filme, tá? Porque vende, né? E aí eu vendo aquele terror todo, aquela coisa, pô, eu falei, pô, que ETs escrotos, que ETs maus, isso eu tava interpretando. Pô, os bichos escrotos vêm aqui, pega o cara, arregaça o cara, e aí arrasta tal, não sei o que, né? Aí, um certo dia, eu falei, pô, velho, será que foi isso mesmo? Deixa eu ver o que o Travis fala. Aí eu vi que o Travis falou uma coisa completamente diferente. Inclusive, recomendo um vídeo do Laércio Fonseca, um vídeo que ele fala especificamente sobre esse caso, ó, recomendo bastante a visão do cara. Inclusive, porque o objeto luminoso, porque da descarga elétrica, ou seja, uma estática tão alta ali, que aconteceu algo que eu vou falar agora. Vou trazer agora a versão do Travis. O que o Travis disse foi o seguinte: até ele se aproximar do objeto, tudo igual. Tomou aquela descarga e ele apagou. Diz que quando ele acordou, essa imagem do meio, ó, ele estava em cima de uma mesa, uma maca, ele não sabe dizer, uma mesa, uma superfície de aparência metálica, dentro do local. E quando viu 3 seres não humanos. Qual foi a razão, Travis? Bicho macho, ó, o bigodão aí, ó. Procurou alguma coisa, pegou lá uma haste, uma parada lá que ele achou, pulou da mesa e disse assim, ó, venha que eu vou picar o pau. Vou descer o cacete em vocês, né? Naquele medo, imagina o medo, cara. E o cara desesperado, de repente que ele olha por trás, mais um deles, que ele viu o outro, ele apagou. Ah, meu irmão, o bichinho chegou lá, fez alguma parada lá, apagou ele. Depois, ele disse que quando acordou, ele já acordou em uma outra sala, certo? E viu um ser humano lá dentro, trajado. Aí ele colocou essa imagem de um homem e de uma mulher. Ele viu um ser humano, eu não lembro exatamente a logística da coisa, mas que colocou um aparelhinho, um negócio no ouvido dele. Não falava nada, mas colocou um negócio no ouvido dele, parecendo um aparelho. E ele começou a trocar algumas informações. Aí foi para outra sala que tinham 3 seres humanos lá, com características, ele falou, eram muito musculosos, eram muito fortes, um pouco mais altos, mas com aparência humana.
e ele se viu dentro de um lugar muito grande, onde esse objeto que ele estava dentro estava lá, e era um lugar muito maior, mais artificial, ele não sabe dizer. Parecia ser talvez uma nave muito grande, né? Parece um aeroporto, aí fala lá, viu uma questão, viu os símbolos, viu a sala, etc e tal. E no meio de uma certa conversa, ele apaga e acorda. Da outra vez que ele apagou e acordou, ele já acordou deitado na beira de uma estrada, muito próximo ao local que ele desapareceu. Ele disse que chegou ainda a ver o objeto, né, pairando assim no céu. Ele viu o objeto e o objeto foi embora. Aí, estava perto até de um orelhão, ele ligou, eu acho que foi para casa dele, não lembro, enfim, conheço um caso, que já tem um tempo que eu vi sobre ele, mas ele fez uma chamada, não sei, foi para a esposa, foi para casa, aí depois que chegou em casa, atordoado, quem é que não fica, aí ligaram para a polícia, né? Aí o detetive foi lá e o xerife foi lá e, rapaz, você apareceu, porque ele passou 5 dias desaparecido. Durante esses 5 dias colocaram uns 400 homens com cachorros, fizeram uma varredura imensa na floresta e não tinha nem pegada, não tinha traços, não tinha nada do Travis. Daquele ponto que ele sumiu, não tinha nada, nenhum traço. Isso deixou os caras, especialistas até, encucado, né? Pô, não tem nenhum vestígio aqui de pegada, de pneu, de nada. Beleza? Então esse foi o relato dele. E aí qual é a conclusão dele? Tá? Ele foi o cara que se aproximou do veículo que estava lá de boa, talvez com algum problema, ou enfim. E a energia estática era tão grande que ele tomou uma descarga elétrica. E na visão dele é o seguinte, esses seres passaram 5 dias para salvar ele, porque ele ficou muito mal fisicamente. Então ele disse que ficaram 5 dias para resgatar até que ele se recompôs fisicamente. E aí depois deixaram ele perto do local onde ele estava. E aí aquela analogia semelhante, você é uma pessoa de boa da galáxia, está andando na estrada, de repente passa um cachorrinho, você freia e bate no cachorrinho. Que você desce, o cachorrinho está vivo ainda, mas está machucado, está inconsciente. Você bota ele no carro, corre para uma clínica veterinária para tentar salvar o cachorrinho. E o cachorrinho fica lá por 5 dias, naquela experiência onde é que eu tô, meu Deus, estou enfiando queiminha, etc e tal. E depois você vai e devolve para onde ele estava, ou para o dono, enfim. Então você começa a ter uma visão, peraí, aqueles seres do filme, que é do mal, bizarro, começam a se tornarem seres assim de boa, velho, peraí, velho. A gente estava na nossa, se aproximou, se machucou, a gente estava aqui te ajudando. Ou seja, olha como a dualidade ela é relativa. Né? Então, na hora que a gente está lidando com assuntos de consciência, de emoção, até da razão, a gente precisa ver que o universo dual ele está aí. Então, a gente precisa ver as versões, né, as óticas da situação para a gente pra gente poder julgar se aquilo realmente foi bom ou foi mal. E aí, por exemplo, eu vou colocar uma analogia nossa aqui, do nosso planeta. Eu pergunto para esses golfinhos aí, golfinhos, os seres humanos são bons? Aí vai ter golfinho que vai dizer, nossa, eles são seres muito evoluídos, são maravilhosos. E vai ter golfinho que vai dizer, rapaz, eles são os demônios da Terra, né? E aí, você concorda com qual golfinho? Vamos dar uma pincelada, vamos colocar um exemplo, exemplificar, né, para poder responder isso. Primeiro, aquele golfinho aqui, ó, que falou que são maravilhosos, e aquele golfinho que tem contato lá no Caribe, né, lá com os humanos, pô, eles são de boa, eu fico nadando do lado do barco deles, do jet ski, eles me dão comida, quando eu faço, assim, eles são de boa, os humanos são maravilhosos. Então, vamos dizer que todos os humanos são maravilhosos, tudo de boa? Aí o outro golfinho, ah é? Pera aí que comigo a experiência é outra. Simplesmente eu tava na minha, de repente veio uma nave, me tirou da minha dimensão, eu fiquei com dificuldade, né, até de respirar, não que golfinho não respira ar também, né? Se fosse um peixe de respirar, ou então eu tava fora d'água, aquela pressão, aquele peso, eu sem poder me mexer, e eu numa rede, aí quando viu, enfiaram um ferro em mim, tiraram um pedaço de mim, e prenderam esse negócio em mim aqui que eu não consigo tirar, enfiaram um chip em mim, e senti dor, eu fiquei fraco,
e depois me jogaram aqui de novo no mar. Então eles são os demônios. Eles só querem fazer experiências genéticas com a gente, aquela coisa toda, né? E aí você vê, pô, caramba, realmente foram experiências diferentes. Então eu posso dizer que os humanos são demônios, são maus, né, porque eles fizeram essas experiências. Aí a gente vai pro caso do Travis. Caramba, imagina que se a gente não estuda os golfinhos podem ser, desculpa, dizimados. Existem experiências que são realizadas assim para uma intervenção no próprio ecossistema para que a população, no caso aí de golfinhos, ela fique mais saudável, né? Então, alguns indivíduos passam realmente por situações difíceis, mas por um bem maior coletivo. E aí a questão dual em relação aos humanos começa a ficar complicada, né? Mas ainda tem uma coisa mais complicada, que é isso aqui, ó. Isso aqui é Ilhas Faroé, na Dinamarca. Existe um período aí que golfinhos e as baleias, chamadas baleias piloto, que é um pouco maior que um golfinho, elas se aproximam da costa. Aí o que é que os maravilhosos humanos fazem? Fazem um verdadeiro genocídio aí, ó. Matam a rodo. Aí vai ter uns que vai dizer, ah, Rodrigo, mas eles matam para comer. Cara, enfim, não me dê um facão que eu não vou entrar na água para ficar dando na cabeça desses animais. É uma coisa assim muito complicada, muito perversa. Mostra o quanto animal ainda nós somos. A gente precisa realmente disso? A gente não precisa fazer isso. E aí a gente entra na questão dual mesmo. Então vão ter seres humanos maravilhosos. Vão. E vão ter seres humanos demônios, escrotíssimos. Assim como extraterrestres, assim como tudo na vida. Ainda tem aparecido um golfinho novo aí, que é o golfinho, um céticozão, onde não existem seres humanos. Nunca vi. Isso é coisa de lunático. Então, falando de dualidade, uma dualidade que eu quero expressar para vocês se chama ignorância e conhecimento, tá? Então, Terra plana. Eu não vou nem falar sobre isso. Uma loucura, uma baita de ignorância, uma expressão do orgulho da ignorância de pessoas que querem aparecer, querem se sentir parte, são carentes certamente de uma tribo e começaram a defender uma ideia sem nexo nenhum, tá? E a ignorância, ela é complicada, ela é nociva, ela é até destrutiva em muitos casos, tá? E ao mesmo tempo, todos nós somos ignorantes para muita coisa, tá? Então, ignorância e conhecimento, essa dualidade está sempre com a gente. A todo momento somos professores e alunos, o tempo todo, dependendo do referencial. E aí, por exemplo, um caso desse rapaz aí de 27 anos, Shao, um evangélico de 27 anos, foi morto pelos nativos depois de entrar ilegalmente em seu território no último dia 16, enfim, quando eu peguei esse trecho. Ele pretendia estabelecer contatos para depois evangelizá-los. O link da notícia está aí. Isso foi o seguinte: um evangélico de uma certa igreja, né, ele é americano, aos 27 anos, soube de uma tribo que essa tribo não tem contato com o resto da civilização, uma tribo isolada. Chegou perto, os caras metem flecha, matam, né? Aí o que ele fez? Nossa, eu vou entrar lá com o poder de Jesus Cristo, vou conseguir o contato com eles e vou evangelizar. Resultado, tomou umas flechadas, morreu e nunca recuperaram o corpo dele e nem vão. Então, a linha é muito tênue entre ignorância e conhecimento, entre medo, né, e coragem. A gente tem que ter o equilíbrio. Pera aí, cara, para que eu vou entrar lá nessa tribo e querer evangelizar assim? Tentar o contato, tem que tentar nas manhas, os caras estão armados, os caras são ignorantes. Como é que eu vou chegar assim, com essa fé cega desse jeito, etc, né? Então é algo dentro da nosso estudo, da nossa própria consciência, é a gente ver o que é que realmente é ignorância. O que é que realmente a gente sabe? O que é que realmente a gente quer? O que é que a gente não quer? Né? Isso realmente é bom? Isso realmente é mal? Né? Bem e mal. Nesse universo infinito, tudo é referencial, inclusive o que está dentro de sua mente. A humildade é a chave para destravar a evolução. A dualidade é o referencial nos inúmeros parâmetros deste incrível universo que busca o constante equilíbrio. Orgulho é estagnação evolutiva. O universo passa a ser proporcional ao conhecimento do ser. Ou seja, o universo é isso aqui, é o que eu acho. E o cara fica estagnado.
Já a humildade, ela é a chave para destravar a evolução. Por quê? Porque o universo assume o seu perfil infinito e fractal, passando a ser o ser a buscar sempre novos conhecimentos. Ou seja, se você é humilde, você está além dessa fronteira, dessa carapaça que você cria, então você está buscando aí, né, a conhecer o infinito e além. E esse símbolo aí do Yang eu achei fantástico, ele colocando, ó, em uma cor, na cor preta, representando a emoção, né? Tem um pouquinho do branco, um pouco da razão, né, no desenho do cérebro, e a parte racional branca tem um pouquinho do preto, né, da emoção, representado pelo coração. Isso eu achei uma figura fantástica, mostrando que sempre precisamos ter o equilíbrio dentro da dualidade. Inclusive dentro sempre da nossa consciência e fora, tá? E essa frase, entre aspas, aí foi uma frase que eu escutei de uma consciência em uma certa ocasião. Não sei quem é, e eu só sei que quando chegou, todo mundo, inclusive as consciências aí, todo mundo fez silêncio para escutar, porque a sabedoria era incrível. Foi um discurso fantástico, sem deixar nome, só conteúdo. E a primeira frase marcou a minha vida, que a consciência chegou dizendo a seguinte frase: eu não sou bom. Na verdade foi: eu não sou do bem. Eu não sou do mal. Simplesmente eu sou. Cara, ó, chega a arrepia. Isso é fenomenal para mostrar o seguinte: é uma consciência que já está além de uma perspectiva dual. O que é que está além da dual? Não existe dualidade? Não. Ela sabe que a dualidade é um processo do equilíbrio universal. Então ela não fica, consciência, você é do bem ou do mal? Simplesmente eu sou. Me faça o bem, que certamente você terá o bem. Me faça o mal, que certamente você vai receber uma chulapada na cara. Então, enfim, então simplesmente as coisas são, fazem parte do equilíbrio. O mal começa a ser uma expressão de uma ignorância e o universo vai regendo o seu equilíbrio. Então, assim, é uma coisa muito bonita de se estudar. Então, gente, a viagem do conhecimento continua, tá? Agora vamos, nas próximas aulas, começar a fazer a nossa viagem interna, a lidar com a consciência com outras perspectivas, com outros tipos de experiências. E a gente precisava conhecer um pouco, a gente falou um pouco sobre o cérebro, viu que a consciência está além disso, que a consciência está dentro de um verdadeiro mundo de mentes aqui, uma colônia que a gente rege, e é nessa troca aí de informações, de energia, tendo lidar sempre com as questões duais da vida, ó, emoção e razão, bem e mal. E vocês viram que é sempre complicado julgar. Por isso que dizem, né? Não julguem. Não julguem por quê? Porque você pode estar com um referencial limitado. Então expanda a sua percepção de consciência, né, de conhecimento, que com certeza o seu julgamento vai mudar. Vai se aperfeiçoar, vai ser mais assertivo, mais preciso. E a vida é assim, a gente vai deixando de ser mais revoltado com a vida, a gente vai ver que o mal faz parte do caminho do aprendizado. Todos nós já passamos por isso. Por exemplo, nessa mesma vida sua aí, você já fez coisas que depois você se arrependeu. Você pensou assim, pô, cara, aquilo não foi legal que eu fiz. Eu fui mal naquele momento. Hoje eu já não faço mais a mesma coisa. Porque você ganhou o aprendizado. Você saiu da ignorância. E assim é a vida, tá? O mal é o seguinte: não é cognição, não é aquela pessoa que descabida de conhecimento da vida. Não, tem pessoas que sabem mais de física, química, de tudo do universo, sabem muito mais do que você, mas quer ser mal. Estamos falando de evolução, é o conjunto, tá? É de emoção, é de moral, é de cooperativismo, enfim. O nosso conhecimento ele não é linear, ele é pautado em diversas bases do conhecimento. Então, certamente o mal é uma ignorância muito grande no campo moral, que com o tempo a gente vai mudando. Inclusive, você se acha o cara de boa da galáxia, né? Eu me acho de boa da galáxia, mas eu não sou de boa da galáxia. Por exemplo, pergunta aos animais se eu sou de boa da galáxia, né? Eu pisei na grama, pergunta a grama se eu sou de boa da galáxia. Bom, eu comi o quê? Hoje, deixa eu ver o que foi que eu almocei hoje. Hoje eu comi yakisoba e tinha frango. Pergunta aos frangos se Rodrigo é de boa da galáxia. Eu sou mau, eu sou um demônio para aqueles seres, tá? E aí com o tempo a gente vai refletindo. Pô, eu posso deixar de ser demônio? Posso deixar de ser mal para tal coisa? Né? Como lidar com isso? Então a vida é sempre, ó, de escolhas e reflexão. Mas, gente,
Valeu, o papo é muito legal. A gente vai entrando agora numa viagem bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário de vocês. E como eu sempre gosto de finalizar, né, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz, tá bom? Galera, até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.